Pessoal, fiz questão de fazer esse vídeo para falar para vocês sobre como essa iniciativa do Sleeping Giants Brasil é importante para esse nosso momento. É talvez uma das iniciativas mais promissoras e que apontam alguns caminhos decisivos para que a gente possa começar a organizar esse excesso de ruído, esse excesso de fake news e esses discursos que se proliferam pela internet sem qualquer tipo de regulamentação, mas que tem prejudicado muito, sobretudo nesse momento de pandemia. Boatos, teorias da conspiração, as pessoas estão desperdiçando energia e tomando decisões equivocadas por conta dessas desinformações. Então as pessoas tinham muitas dúvidas, né? Como é que a gente consegue combater fake news nesse contexto de rede social que não tem controle, é absolutamente incontrolável? E essa iniciativa apontou um caminho que é muito interessante. Bom, mas para entender esse processo, eu gostaria de fazer um breve histórico, uma breve contextualização, para que vocês percebam a importância dessa iniciativa. Primeiro, o Yuval Harari, naquele livro 21 lições para o século XXI, já tinha apontado um problema muito complexo, muito sério, e que diz respeito ao nosso papel ético enquanto consumidores. Então, nesse contexto, nós não temos consciência da consequência das nossas escolhas de consumo. Ou seja, em uma sociedade global, tal como mostrou Manuel Castells, onde as empresas trabalham em rede, há fornecedores de todos os lugares do mundo, há toda uma logística que conecta pequenos produtores a grandes empresas através de várias cadeias, ou seja, uma empresa subcontrata a outra, terceiriza a mão de obra e aí importa de um determinado país por conta de legislação. É muito complexo toda a cadeia produtiva que faz com que os produtos cheguem nas nossas mãos. Então, por isso, nós não sabemos se aquele determinado produto que você gosta usa mão de obra escrava em algum momento da sua produção. Não sabemos se aquele produto explora mão de obra infantil, se um dos terceirizados que fornece alguma matéria-prima, que faz parte do componente daquele produto, escraviza os seus empregados. Nós não sabemos, nós temos poucas condições de saber, precisamente por conta da complexidade dessa cadeia. Então, esse tipo de reflexão, ela me parece crucial para o século XXI. Nós temos que ter mais informação sobre a cadeia de produção, sobre os produtos, sobre o que é que nós estamos financiando sem saber. Não há consumo inocente. A gente abre mão de saber, a gente não quer saber, mas o fato é que tudo o que nós consumimos está financiando um determinado modelo. E há modelos que são absolutamente perversos. Eu estou falando de escravidão, de exploração de trabalho infantil. Então, esse tipo de consciência, ela ainda está sendo desenvolvida no nosso século, mas realmente é um problema muito complexo, mas que exige reflexão para que a gente possa consumir com consciência. Essa é a ideia. Depois, há uma discussão importante também que diz respeito ao conceito de responsabilidade social. Isso não é recente. Então, há alguns anos ou algumas décadas, o marketing, a publicidade, eu faço questão de frisar essas áreas, porque não se trata necessariamente de uma discussão da esquerda, inclusive, é uma discussão liberal de empresas que reconhecem o seu papel diante da sociedade e sabem que elas não podem simplesmente virar as costas para a comunidade que as apoia. Ou seja, a empresa sabe, tem consciência que está inserida em um ecossistema e que é preciso fazer com que esse ecossistema seja sustentável e seja respeitado, seja economicamente saudável. E para isso, é claro, o público interno das empresas precisa estar bem atendido. O que é o público interno? Os funcionários, certo? Os fornecedores e, evidentemente, o público externo e a comunidade toda em que a empresa está inserida, como eu disse. Então, as reflexões sobre responsabilidade social dizem respeito a essa consciência empresarial. A empresa precisa participar. Ela não pode abrir mão de suas escolhas. Ela tem que saber que aquele fornecedor
tem práticas leais. Ela tem que saber que aquele terceirizado não escraviza os seus empregados. Então essa reflexão ela é muito importante e já é desenvolvida na publicidade, no marketing, na administração, por empresas que têm essa consciência. Eu sei que há muitas críticas importantes ao discurso da responsabilidade social, que algumas empresas dizem que são preocupadas com a natureza, aí usam mais como marketing do que como prática empresarial um selo de qualidade, compram uma medalhazinha para colocar na embalagem, para dizer que é uma empresa ecológica, mas aí na prática a gente vê que há muitas contradições. Então eu compreendo e concordo com as críticas, inclusive, a esse discurso. Mas o que eu quero dizer é que essa consciência, ela não é nova, ela ainda está se desenvolvendo e nós precisamos de vários mecanismos para que os próprios consumidores também participem e escolham com consciência. Essa é a noção. E aí, nesse contexto em que vivemos, aparece o Sleeping Giants. Ou seja, a gente percebe que ele é uma evolução, ou uma transformação, ou uma adaptação dessas noções, desses conceitos para a realidade da era digital. O que acontece é o seguinte, por conta da lógica do AdSense, que é o mecanismo do Google para venda de publicidade, e que é copiado por outras empresas também, as empresas, os anunciantes, não têm noção de onde estão sendo exibidos os seus anúncios. Ou seja, as empresas negociam com o Google. E é o Google quem distribui essa publicidade para, atenção, qualquer ou quase qualquer site que coloque o código do Google, que tem uma conta no AdSense e coloque esse código no seu site. Qualquer pessoa física pode fazer isso. Ou seja, cria um site, coloca o código do AdSense, o Google aprova quase que automaticamente. Então qualquer um pode colocar anúncio no seu blog e começar a ganhar dinheiro a partir do tráfego que ele traz para esse blog. No começo dessa lógica, as pessoas viam essa prática com muitos bons olhos, às vezes até de forma otimista demais, porque supostamente seria uma forma de democratizar o acesso a essas ferramentas que eram complexas de publicidade. Ou seja, esse tipo de prática viabilizaria sites alternativos, sites menores, ou seja, então isso foi visto como uma forma muito promissora de democratização. Só que parece que os efeitos colaterais começaram a prejudicar seriamente e começaram a exigir uma regulamentação, ou uma autorregulamentação, ou uma participação democrática, consciente e efetiva do próprio público e também, evidentemente, das próprias empresas. Olha, segundo Jaron Lanier, um dos pensadores mais importantes da era digital, o AdSense e essa lógica das redes sociais estragou a internet. Porque para que as pessoas ganhem dinheiro, esse modelo de negócio inevitavelmente exige que elas conquistem grandes públicos. Porque com um público muito pequeno não é viável, paga-se muito pouco para uma audiência pequena. Então, para ganhar dinheiro, essas pessoas descobriram que é preciso atrair muita gente. E, historicamente, atrair muita gente quase sempre significa, ou em regra geral, significa partir para o sensacionalismo, para o escândalo, para o exagero e para a mentira pura e simples, é aquela mentira que gera burburinho. Tem um outro autor, que é o Ryan Holiday, Acredite, Estou Mentindo, Confissões de um Manipulador de Mídia, ele fala sobre isso de uma maneira avassaladora. Ou seja, esses blogs que fazem muito dinheiro com o sensacionalismo não acreditam nas suas próprias mentiras, mas eles fazem isso por um motivo muito simples, ganham grana. O problema é o modelo de negócio. Por isso que o próprio Lanier diz muito claramente, olha, o problema das redes sociais não é a tecnologia, é um modelo de negócio. Ao favorecer essas pessoas pelo tráfego, pela quantidade, pelos milhões de usuários que clicam naquela página para poder verificar aquela informação, isso acaba induzindo sites ao sensacionalismo, ao escândalo e à fake news, que gera burburinho. Então, mais do que uma cruzada política, que é o discurso que vários desses sites tentam manipular, o problema é comercial.
Bom, então, voltando, as empresas não sabem quais sites estão exibindo os seus anúncios, porque as empresas negociam diretamente com o Google. E o Google, ao ler o perfil de cada um de nós, ao saber quem somos, ao guardar cookies, né, no seu computador, ao guardar os seus hábitos de consumo, o seu histórico de navegação, eles vão direcionar aquela propaganda daquela empresa para você, independente de qual site você visitar. Aquela propaganda vai te seguir. Portanto, as empresas não têm muito controle sobre onde esses anúncios estão sendo exibidos. Tem algum controle, porque quando a empresa quer, quando ela decide deliberadamente, ela pode, lá nas configurações, bloquear aquelas empresas, bloquear aqueles sites onde elas não querem que o anúncio seja exibido. E isso é feito. Por exemplo, uma empresa que vai anunciar um produto, uma universidade, sei lá, algum jornal, eles não vão querer, evidentemente, anunciar o produto no site de um concorrente que porventura tenha algum AdSense. Então, por isso, as próprias empresas bloqueiam aquele link, bloqueiam aquele endereço deliberadamente nas configurações do seu AdSense, de modo a fazer com que o Google não redirecione aquela publicidade para aquele site. Então, é isso que o Sleeping Giants está propondo. Não é censura. Essa é uma grande virtude desse tipo de iniciativa. Não é censura, é simplesmente o direito que a empresa tem de escolher que site vai veicular sua propaganda e qual é a marca que ela quer se vincular. E mais importante, a quem a empresa quer vincular a sua imagem. Isso tem que ser uma opção da empresa. Eu insisto, essa é uma discussão liberal, inclusive. A empresa tem o direito de escolher onde é que ela quer anunciar o seu produto. A empresa tem a prerrogativa mercadológica, esse marketing, de associar o seu nome a determinada imagem. Então, se a empresa entende que a sua imagem não corresponde à imagem daquele site, à proposta, à linha editorial daquele site, onde os seus anúncios estão sendo veiculados, ela tem o pleno direito, na verdade, nem se trata de direito, ela tem a plena prerrogativa de bloquear aquele site. E por isso que essa iniciativa se chama Sleeping Giants, porque esses gigantes comerciais, essas grandes empresas, não têm consciência, estão meio que dormindo, estão sem saber onde os seus anúncios estão sendo veiculados. Então, da mesma forma que nós, enquanto consumidores, não temos plena consciência de quais são as consequências das nossas escolhas em termos de consumo, ou seja, nós não sabemos o que é que nós estamos financiando com o nosso consumo, essas empresas também não têm consciência do que é que estão financiando. E iniciativas como o Sleeping Giants vieram para poder informar essas empresas, para que elas tenham consciência de o que é que elas estão financiando, para que elas possam tomar uma decisão comercial tranquila, de acordo com as normas da empresa, de acordo com o código de ética da empresa, de acordo com o marketing da empresa. Então, por tudo isso, eu entendo que a vinda dessa ideia do Sleeping Giants para o Brasil, ela é muito bem-vinda. Merece todo o nosso apoio, nós precisamos participar, precisamos deixar claro que nós, enquanto consumidores, discordamos de forma veemente de sites que disseminam desinformação, que disseminam discursos de ódio, e nós não queremos que as empresas que fazem parte da nossa vida, que têm os produtos que nós consumimos, financiem esse tipo de desinformação. As empresas precisam saber disso, nós precisamos saber disso também, e por isso que essa iniciativa, insisto, do Sleeping Giants, ela é muito bem-vinda e merece muito o nosso apoio. Acompanhe o perfil nas redes sociais, evidentemente é um perfil anônimo, nós não sabemos quem é, por motivos óbvios, com certeza vai ser um perfil muito atacado, mas nós, enquanto sociedade que pensamos um mundo melhor, que queremos que as empresas assumam a sua responsabilidade, que não queremos que elas financiem desinformação, que estão prejudicando a saúde pública, nós precisamos apoiar e participar
desse movimento. Nós não podemos deixar de apoiar uma iniciativa tão corajosa e tão inteligente como essa. Então sigam o perfil do Sleeping Giants no Twitter, ajudem nessa conscientização do público e das empresas, sempre de forma gentil. Essa de fato é uma prática muito interessante desse movimento, porque eles partem do princípio real, inteligente, correto, de que as empresas não necessariamente têm consciência de onde a sua marca está sendo veiculada. Então por isso que esse apoio ao Sleeping Giants Brasil é muito importante. Eu adorei a ideia e vale a pena conhecer e participar. É isso.